Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Carlos Pisolotto e sou pesquisador em fitopatologia na CCGL. Hoje estou aqui para abordar um assunto muito interessante, que é a associação de químicos e biológicos no controle de doenças na cultura da soja. Como vocês bem sabem, a gente vem observando uma crescente nesse mercado de biofungicidas, especialmente no Brasil. Hoje o Brasil responde em média por 25% do mercado de biológicos a nível mundial. E dentro desse cenário a gente tem observado bons resultados, principalmente quando a gente incorpora esse biológico, esse biofungicida, dentro do sistema de produção. O meu foco hoje aqui vai estar mais destinado ao manejo de doenças na cultura da soja, tá? Mas trazendo aqui algumas percepções nossas que têm mostrado, serem muito significativas quando a gente combina essas ferramentas, desde o controle inicial de doenças, partindo do tratamento de semente, até as aplicações em parte aérea. Dentro desse cenário aqui a gente tem um quadro ilustrativo mostrando o posicionamento dos biofungicidas na cultura da soja. Quando nós olhamos aqui na pré-semeadura ou na pós-colheita da cultura, quando a gente fala da gestão dos restos culturais, é muito importante eu estar fazendo uma aplicação pré-plantio da soja, pós-colheita dessa soja do tricoderma. O tricoderma é um excelente agente de biocontrole que vai auxiliar principalmente reduzindo o inóculo daqueles fungos necrotróficos que estão lá na palhada. Ou seja, se eu quero diminuir os problemas que eu tenho com, vamos colocar, macrofomina, por exemplo, na cultura da soja, eu vou ter que começar a fazer esse tricoderma no inverno, esse tricoderma no verão. Só o tricoderma adianta? Muito pelo contrário. É importante trabalho com rotação de cultura, cultura de cobertura, estruturar perfil de solo e principalmente olhar para a questão desde janela de semeadura e a questão da genética de materiais. Mas olhando para a questão de redução, principalmente, do inóculo inicial desses fungos necrotróficos lá no solo, como eu trouxe exemplo de macrofomina, mas poderia trazer fusarium, que é outro fungo importante aí, é importante eu estar fazendo essa aplicação do tricoderma, seja no inverno, seja no verão. Ou seja, aumentando as populações desse fungo para que ele possa exercer essa ação de biocontrole aí sobre esses fungos fitopatogênicos que a gente tem aí presentes na nossa lavoura. Dentro desse cenário, quando a gente fala sobre a questão do tricoderma, a gente pode estar olhando também para os biofungicidas associados no tratamento de semente. E no tratamento de semente, desde que haja compatibilidade com os químicos, eu posso estar trabalhando com esse tricoderma associado ou também com a utilização de uma bactéria, bactérias essas do gênero Bacillus. Dentro disso, a gente também pode estar posicionando a aplicação desses biofungicidas em parte aérea. Se nós observarmos aqui em azul, nessa chave em azul, nós temos o posicionamento dos fungicidas químicos, desde aqui dos 20, 25 dias após a emergência, até as últimas aplicações. Dentro desse cenário, a gente pode estar observando o seguinte: os biofungicidas estão nessa chave em vermelho, onde o posicionamento está mais ou menos onde? Aqui aos 20, 25 dias, aos 35 dias e aos 50 dias. Mais ou menos esse reforço aqui com bacilos, ele vem até aqui a entrada em R1, uma soja com 45, 50 dias. Dentro desse cenário, o que eu preciso contextualizar junto com vocês? O tratamento de semente, como a gente posicionou, ele tem sido uma alternativa interessante, Vamos imaginar o seguinte: o produtor fez esse tricoderma área total, visando reduzir o inóculo que está lá na palhada, mas pensando na questão de semente, proteção dessa semente. Se nós observarmos esse quadro aqui, esse é um quadro que a gente construiu, que é a eficiência dos principais fungicidas hoje utilizados no tratamento de semente na cultura da soja. Fungicidas químicos, Maxinha, Prom, Certeza, enfim, toda a turma, E aqui em cada coluna vocês podem estar observando que nós temos os diferentes alvos biológicos, Cercospora, coletrótrico, diaporte, macrofomina, fusarium, enfim. O que estiver em verde nessa tabela tem mais de 80% de eficiência, o azul de 65% a 80% de eficiência, o amarelo de 50% a 65% de eficiência, o rosa de 35% a 50% e o vermelho inferior a 35%. Dentro desse cenário, o que é importante a gente contextualizar? Para alguns fungos, como o fusarium, por exemplo, na grande maioria dos tratamentos de semente que a gente tem aqui, poucos deles têm eficiência superior a 80%. E muitos deles, até alguns bem conhecidos, com eficiência de controle inferior a 35%. O que isso está me mostrando? Que eu já preciso de um reforço já no tratamento de semente, a depender da ferramenta que eu esteja trabalhando, E a partir daí, a gente mostra aqui, esse estudo feito no nosso laboratório, avaliando a eficiência dos tratamentos de semente para fusarium, certo? Aqui vocês podem observar que nessa primeira placa nós temos então a testemunha, o fungo crescendo sem a presença de fungicida no meio da cultura. Aqui nós temos uma mistura de tiofanato metílico mais fluazinã,
2 ml para cada quilo de semente. Tá? Vocês podem observar aqui a eficiência do tratamento de semente, ou seja, o fungo, né, a colônia do fungo não está crescendo sobre a semente. Tá? E aqui no terceiro cenário vocês têm a mistura de tiofanato metílico mais o fluazinã associado a um Bacillus amyloliquefaces. Tá? Então, 2 ml da mistura de tiofanato metílico mais fluazinã por quilo de semente, mais 2 ml de Bacillus amyloliquefaces para cada quilo de semente. Vocês podem observar que é uma redução ainda mais gradativa, tá? Quando comparado ao químico, do crescimento da colônia. Tá? Aqui a gente tem também uma ação por parte da bactéria chamado, né, tentagonismo microbiano, tá? Que impede ou inibe esse crescimento do fungo aqui. Então, para fungos de difícil controle, já no tratamento de semente eu posso estar fazendo essa associação, principalmente com bacilos aqui, né, pensando na compatibilidade com o químico para melhorar o controle inicial dessa doença. Dentro desse outro cenário aqui, a gente pode observar macrofomina. Macrofomina é um fungo de difícil controle, principalmente nas últimas safras aí, que foram marcadas pela estiagem aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem observado uma crescente dessa doença, certo? Quando a gente fala muitas vezes em rotação de cultura, né, muitas das culturas que a gente vai trabalhar são hospedeiros de macrofomina. Então, uma oportunidade que a gente tem é fazer o manejo com biológico tanto no inverno quanto no verão para reduzir esse inóculo, né? Porque a gente não vai deixar de plantar soja e plantar milho, que são hospedeiros da doença, certo? Então, dentro desse cenário aqui, nós fizemos um estudo em casa de vegetação, em meio de areia, tá? Onde vocês podem observar aqui que a gente tem a testemunha. O que é a testemunha? Esse substrato foi inoculado com fungo, tá? Sementes foram semeadas, e aqui eu tive, né, uma média de germinação de 54%. Quando a gente vem para o cenário do meio aqui, eu tive um padrão químico, né, que é o tiofanato metílico mais o fluazinã, 2 ml para cada quilo de semente. Vocês vejam que essa bandeja está mais povoada, né? Eu tive um percentual de germinação maior, em média 75%. E aqui eu tenho esse mesmo padrão químico, tiofanato com fluazinã, mais Bacillus subtilis. Tá? Então 2 ml do padrão químico, mais 2 ml desse Bacillus subtilis para cada quilo de semente. E aí vocês podem observar que tanto a população de plantas, quando comparado aos outros dois cenários, é maior e principalmente o vigor de plantas também. Né? E aí a gente teve uma germinação média aqui de 85%. Então, vocês podem observar que até mesmo essa associação de bacilos aqui com o químico também melhorou bastante o controle de macrofomina, tá? Que é um dos gargalos que a gente mostrou também dentro do tratamento de semente com fungicidas químicos na tabela anterior. Falando agora do posicionamento em parte aérea, o que a gente precisa ter atenção? Nós posicionamos então o tricoderma lá no pré-plantio, fizemos o tratamento de semente, né? Sempre que possível está combinando aí, né, o químico com o biológico. E aqui em parte aérea, o que a gente está trazendo? Está trazendo o posicionamento onde a gente vê a melhor resposta, onde estão essas setinhas em verde. Então V3, V4, V6, V7 e R1, que é o que eu falei lá no início, né? Primeira aplicação ali aos seus 20, 25 dias, depois mais ou menos que aos 35 dias e aos 50 dias. O que a gente precisa chamar atenção dentro desse cenário aqui? Que é a questão de eficiência de controle. Se a gente pegar a cercóspora, que é uma doença de difícil controle, e pegar essa circular técnica da Embrapa, a circular técnica 183, vocês vão observar o seguinte, que nesse estudo aqui, que é conduzido em diversos locais do Brasil, o controle médio de cercóspora com fungicidas químicos durante o ciclo da cultura não passou de 30%, ou melhor, não chegou em 30%. Então, dentro desse cenário é muito importante a gente estar fazendo também esse aporte dos biológicos, principalmente para melhorar estratégias de controle. Né? E aqui, pessoal, a gente tem um estudo para mostrar para vocês, tá? Do seguinte, aqui a gente tem 6 situações, onde nós temos aqui no primeiro momento a primeira aplicação de fungicida nesse manejo lá em R1, com 50 dias após a emergência, tá? Entrou uma carboxamida com fungicida multissítio, depois se seguiu o programa de aplicações, certo? Tivemos aqui produtividade média de 48,6 sacos por hectare, ou seja, não tive controle de doença, perdi para ferrugem, perdi para cercóspora, tá? Porque eu entrei atrasado, tá? Com 50 dias após a emergência e primeira aplicação. Essa safra aqui foi a safra 23-24, alta pressão de doença, é o Ninho no Rio Grande do Sul. Cenário aqui, segundo, eu comecei com fungicida agora aos 35 dias após a emergência, a V7, e depois voltei a fazer uma aplicação aos 50 dias, a exemplo do que eu tinha aqui. Então aqui eu antecipei a primeira fungicida em 15 dias, né? Comecei aos 35 dias, tá? E aqui eu tinha começado com 50. Veja que já melhorou o cenário de controle, produtividade final 52,8. Aqui, ó, vocês estão vendo que eu sigo com o programa de químico, ó, V4 nativo, tá? Aos 25 dias após a emergência, e depois seguir com o mesmo programa, ó, em V7 e R1. Todas elas aplicações com químico, tanto aqui em V7 quanto em R1, sempre reforçada com fungicida multissítio.
Melhorou o cenário de controle? Melhorou. Né? Veja só a produtividade final 55,9. Agora vamos olhar aqui no terço inferior da figura. Aqui eu começo a associar bacilos subtilis em cada uma das aplicações. E preferencialmente a gente tem cuidado com o quê? Trabalhar com formulações à base de bacilos que tenham predominância nessa formulação do endosporo, que é a estrutura de resistência da bactéria que facilita ou proporciona uma melhor combinação aí, né, uma compatibilidade com os químicos. Então aqui vocês estão vendo que onde tinha nativo em V4 eu trabalhei associado a esse produto aqui, o bioimune, Bacillus subtilis, né? Depois se seguiu em V7, né, carboxamida com multicítio e depois novamente em R1 carboxamida com multicítio, exemplo do que a gente tinha aqui. Entrando biológico aos 25 dias como reforço do químico, já melhorou o controle e produtividade final 57,7. E aqui, pessoal, o biológico passa a entrar no manejo onde aos 25 dias, aqui em V4, e depois aos 35, em V7 também. Ele passa a ser reforço da carboxamida e do multicítio aos 35 dias. Olha como melhora o meu cenário de baixeira e controle de doenças. Produtividade final 59,2. E aqui, pessoal, no último cenário, a gente tem o quê? O biológico entrando aos 25, aos 35 e aos 50 dias como reforço. Então você veja que muda totalmente o padrão, você tem uma eficiência de controle maior e principalmente uma maior preservação do bacheiro. Então o biofungicida, além de ele melhorar esse controle inicial de doença, ele pode também ter alguns efeitos na planta, que são os efeitos indiretos, principalmente quando a gente fala promoção de auxina, citocinina, que são antagônicos ao etileno. Ou seja, se eu retardar o aparecimento do etileno na planta, eu tenho aí folha verde por mais tempo, né? Já que o etileno é o hormônio da senescência. Então aqui um pouco dos trabalhos que a gente vem fazendo aí com biofungicidas, principalmente para melhorar controle associado com os químicos e também trazer maiores tetos produtivos aos nossos produtores.